pessoal. Boa tarde novamente, 17 dias do mês de novembro de 2020, 13 horas e 37 minutos. Vamos fazer o exercício da Unesp. É uma questão adaptada. É uma questão adaptada porque essa questão aqui em particular, os valores da carga Q1, da carga Q2 e da distância que são fornecidos no exercício, elas não são fixas, tá? Aqui está aparecendo, por exemplo, agora 5,9, vocês conseguem ver? 5,9 nanocoulomb. Enquanto, ó, eu vou fechar e vou abrir ela de novo. Ó, agora a carga 1 tem 4,8. Então, essa é uma questão que não tem como você fazer ela e copiar de alguém, né? Toda vez que você vai fazer é um número diferente, inclusive para todas as pessoas que vão tentar fazer o exercício, o número vai ser diferente. E, logicamente, a alternativa também vai ser outra. Bom, ele diz assim, duas partículas de carga, 4,8, então vamos anotar esses valores aí. Calcule a intensidade da força. Então tá aqui, são as informações. Aplicação direta da fórmula. Não tem muito segredo. Então vai ficar força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 por D ao quadrado. Então vamos lá, força elétrica vai ser, quanto vale a constante K? Quanto vale a constante K? 9 vezes 10 na 9. 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 4,8 vezes 10 a menos 12 vezes 10 a menos 12. A outra carga 2,4, a metade. 2,4 vezes 10, agora é menos 13. E a distância, 3,2 vezes 10 a menos 8. E lembrando que a distância tem que estar ao quadrado. 9 vezes 4,8 vezes ainda 2,4. Tá? 103,68. Força elétrica é igual a 103,68. Em cima eu tenho duas potências, né? Uma potência menos 12, uma potência menos 12 e uma potência menos 13. O que eu faço com essas potências? O que eu faço com elas? Soma. Vou somar, só que eu tenho menos 12 e menos 13, na verdade eu vou ter... Quanto? Menos 25. Menos 25, obrigado. Beleza, isso divididos por 3,2 ao quadrado. Então vamos lá para a calculadora. 3,2 vezes 3,2. 10,24. 10,24. E a potência menos 8 que está ao quadrado, ela vai ficar menos 8 vezes 2. Então, vezes 10 elevado a menos 16. Certo? Menos 16. Show de bola. Aí vamos dividir esses dois valores que a gente achou na calculadora, que é o 103,68 divididos por... Professor, Oi. o Tomás mandou falar que faltou a potência 9. 9 vezes 10 na 9. Ah, ele mandou falar isso? Tá bom, obrigado. Ah, o 9, né? O 10 na 9. Então fica 25 aqui em cima. Vamos só repetir ele aqui que a gente soma daqui a pouco. 10 elevado a 9. Muito obrigado. Beleza. Voltando ali para a divisão. 103,68 divididos por 10,24. 10,12. Então vai ficar FE igual a 10,12. E agora vamos lá para as potências. A potência eu tenho então 25, menos 25 mais 9. Menos 25 mais 9 vai dar menos 16, certo? Beleza, então eu fico com menos 16 em cima. E embaixo eu fico com menos 16 também. Só que você sabe que a potência que está embaixo, quando ela vai para cima, ela vai com o sinal trocado. Então, eu posso reescrever isso como sendo aqui esse menos 16 mais 16 lá em cima. E isso aqui vai dar 0. Ou seja, vezes 10 elevado a 0. E vezes 10 elevado a 0, quanto vale? É 1. O 10,12 continua sendo 10,12. E a unidade é o Newton. Aí a gente vai para as alternativas ali, ó. Isso, e tem duas alternativas iguais, né? Que é 32,40, mas não é nenhuma delas que está correta, tá? É o 10,12 ali.
Beleza? Vamos só falar para ele mostrar a resposta certa aqui. E é isso mesmo, ó, 10,2. Ok, gente? Ok, sir. Show de bola. Então, apesar de ter duas alternativas iguais ali, não é nenhuma delas. Sor, tem um que eu não consegui, porque tu passou um monte de valores, daí eu fiquei um pouco perdido, que é a razão entre a força elétrica e a força gravitacional exercida por um próton e um elétron Tá. em um átomo de hidrogênio. Sim. É que esse exercício ele tem algumas constantes que vocês não precisam saber, né? Mas eles deveriam estar no exercício. Você lembra que exercício que é da lista? A razão entre a força elétrica e a força gravitacional exercida por um próton e em um elétron de um átomo de hidrogênio é D. Eu lembro que eu discuti semana passada, ou a outra ainda, de que a força gravitacional, como já diz o próprio nome, ela tem uma origem gravitacional. A atração entre as massas é uma atividade, uma interação no espaço. Esse espaço, quem causa são as massas. Eu lembro também que eu comentei com vocês em sala de aula, o Prêmio Nobel de 2007 foi dado para a equipe que conseguiu medir as ondas gravitacionais. Tá? Então Einstein realmente tinha razão quando disse que a massa deforma o espaço, é isso que ele estava falando. E as ondas gravitacionais provam isso. De uma maneira bem semelhante, existem ondas gravitacionais e ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas são aquelas que a gente já conhecia, que são as ondas elétricas e as ondas magnéticas. Bom, é tudo onda, né? Mas quem que é mais forte? A gente sabe que a pequenas distâncias a força elétrica é mais forte. Mas quanto mais forte? 2 vezes? 3 vezes? 10 a 14 vezes? É isso que a gente quer saber. Então ele quer a razão. Quando ele pede a razão, a divisão, né, da força elétrica e a força gravitacional. Então, é justamente, é a elétrica em cima e a gravitacional embaixo. Vocês sabem como calcula a força elétrica, que é aquela formulazinha que a gente está trabalhando. K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Enquanto a força gravitacional tem uma fórmula muito semelhante, que é G, essa daí também vocês aprenderam, vezes M1 vezes M2 sobre a distância ao quadrado. Lembraram dessa segunda aqui, da força gravitacional? Se quiser saber a força entre dois planetas, por exemplo, né? Terra e um planeta e um satélite, a Terra e a Lua. Coloca a massa deles aqui, vê qual que é a distância, multiplica pela constante gravitacional e acha a força. Ok, se a gente quer a razão, a gente vai poder simplificar algumas coisas aqui, como por exemplo a distância, né? Porque se nós estamos considerando um átomo, um elétron e um próton, a distância da carga elétrica positiva até a carga elétrica negativa é a mesma distância entre a massa da carga elétrica positiva e a massa da carga elétrica negativa. Eles estão nesse desenho, né? Tá vendo que o elétron está orbitando o átomo? Então ele está sempre a mesma distância, não importa se você está fazendo a conta da força elétrica ou da força gravitacional. Ok, e aí a gente fica então com duas frações aqui, né? Fica com K vezes o valor da carga Q1 e Q2 é a carga de um próton e a carga de um elétron. E vocês sabem que a carga do próton e a carga do elétron é igual, só muda o sinal. Quer dizer, espero que vocês saibam. Então, eu posso dizer que essa carga é a carga do elétron ao quadrado, porque Q1 vezes Q2 vai dar Q ao quadrado, e se a gente está falando do elétron, então é E ao quadrado. E embaixo, a gente vai repetir o G e as massas. Agora não dá para dizer que a massa do um é igual à massa do outro. Vamos colocar que a massa do primeiro é a massa do próton e a massa do segundo é a massa do elétron. Bom, agora acho que a gente pode substituir os valores. Bom, a constante elétrica a gente sabe, foi falado agora há pouco, 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes a carga de um elétron, vocês já sabem. Eu vou escolher alguém aqui para me dizer. Eric, pode dizer para a gente quanto que vale a carga? 1,6 vezes 10 na menos 19. Isso, muito obrigado. Vezes 10 a menos 19. Na verdade, a carga do elétron ela é menos 1,6. Mas como vai ficar ao quadrado, também não vai fazer diferença, porque o E está ao quadrado. Tá vendo o E ao quadrado ali?
A gente tem que colocar ele ao quadrado aqui também. G. G é a informação que o enunciado dá. 6,67 vezes 10 a menos 11. Menos 11. Vezes MP, que é a massa do próton. O exercício também deu essa informação. 1,67 vezes 10 a menos 27. E a massa do elétron, o exercício também deu, que é 9,11 vezes 10 a menos 31. Vezes 10 a menos 31. O exercício falou para usar uma constante de 8,99 ao invés de usar 9, mas vai dar uma diferença muito pequenininha, vamos deixar assim mesmo. Olha o que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, na massa do próton e na massa do elétron. Tá vendo que o 27 e o 31 são negativos? Então são números muito pequenos. Tá? Só que quem é menor? Fala para mim, agora escolher outra pessoa. Quem que tá aqui? Arthur, faz favor. Fala para mim, quem que é menor? O 1,6 vezes 10 a menos 27 ou 9,11 vezes 10 a menos 31? O 9,11. Isso, menos 31, né? Porque a potência ela é maior, só que ela é maior negativa, né? Então ela é uma massa menor. E como a gente está falando de notação científica, qual que é a diferença entre menos 27 e menos 31? Vai ser 27, 28, 29, 30, 31. Vai ser 4, ou seja, 10 elevado à quarta. É essa a diferença entre as massas do elétron e do próton. O que é 10 elevado à quarta? 10.000, não é? Não é 10.000? 10 elevado à quarta não é 10 vezes 0, 0, 0? É 10.000. Então imagine que você tem um elétron que tem uma massa de 1 unidade, e enquanto o próton tem uma massa de 10.000 unidades, de que seja qual for a unidade que você está medindo. Então a massa do elétron ela é praticamente insignificante comparada com a massa do próton. Lembra aquela história que eu falei que o elétron ele fica orbitando um espaço gigantesco em volta do próton e a maior parte da massa de um átomo está lá no próton, está lá no núcleo, naquele pequenininho. Ok? Beleza. Você não precisava saber tudo isso, mas a gente já está conversando sobre isso. Beleza. Voltamos aqui para a nossa continha. Agora é só fazer as coisas na calculadora. Beleza. 9 vezes 1,6 vezes 1,6, que está ao quadrado, né? 23,04. 23,04. Embaixo nós temos 6,67 vezes 1,67 vezes 9,11. 101. 101,47. Em cima, a notação científica, nós temos 9 e temos aqui, ó, menos 19 vezes 2. Menos 38, não é verdade? Menos 38 mais 9. Menos 38 mais 9, 29, exatamente, 29. 38, 9, 29, isso daí, obrigado. É negativo, né? E enquanto embaixo nós temos 27 mais 31 mais 11. 69. 69. Ok. Beleza, vamos dividir esses dois números aqui. 23,04 divididos por 101,47. 0,22. Vou colocar aqui embaixo. 0,22. Vezes 10, vamos dar uma olhada na potência. Menos 29 menos 69. Então vai ser mais 69. Dá 40. 40 positivo mesmo, né? Porque o menos 69 passa para cima mais 69. Então vai dar 40 lá em cima. 40 lá em cima. Para deixar em notação científica, a gente vai colocar um número e a vírgula. Então vai ficar 2,2. De 0,22 para 2,2, esse número aumentou. Então, aqui embaixo vai ter que, na potência, vai ter que diminuir. Então, aqui vai ser 39. E a unidade qual é? A unidade é força por força. Então, é Newton por Newton. Então, não tem unidade nenhuma. É adimensional. Adimensional. Não tem unidade. Então, vai ficar 2,2 vezes 10 a 39. Vamos ver se a gente acertou?
2,27, né? Faltou só uma casa decimal, vezes 10 elevado a 39, show de bola. Então 2,27 vezes 10 elevado a 39, e qual é a unidade? É uma adimensional, não é nem newton, nem metro, nem nada, né? É a razão entre duas forças, então não tem unidade. Vamos fazer um exercício que não está na lista, mas eles são interessantes. Bom, eu vou só comentar esse aqui, ó, porque ele é bem facilzinho de fazer. É desse tipo que vai cair um desse na prova, um só. Aí o resto vai ser mais difícil. Ele diz: determine o módulo da força de interação entre duas partículas eletrizadas, uma com 4 microcoulomb e outra com menos 3 microcoulomb, estando elas no vácuo a uma distância de 6 centímetros. A aplicação direta da fórmula, tá, gente? A fórmula é aquela dali, né? Força igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. A constante é o 9 vezes 10 a nona. A primeira carga vale 4 vezes 10 a menos 6, porque é um microcoulomb. A segunda carga vale 3 vezes 10 a menos 6. Veja que eu não coloquei o sinal de negativo, já que eu quero achar só o módulo da força. Então, o sinal de negativo ele só indica que é uma força de atração, mas para fazer o módulo não vai fazer diferença. E embaixo tem o quê? Tem o 6 vezes 10 a menos 2, porque 6 centímetros, né? Lembre que centímetro é vezes 10 a menos 2. E não esqueça de colocar o valor ao quadrado. Aí aqui dá para fazer algumas simplificações bem óbvias, como por exemplo, 9 vezes 4 é 36. E embaixo você tem 6 ao quadrado, que também é 36. Então esses três valores aí se cancelam. O único que sobra vai ser o 3. Né? Vai ser o 3. E aí você pode trabalhar com a notação científica que sobrou, que vai ser o 9 da constante, né? Vezes 10 elevado a 9 da constante, menos 6 do primeiro carga que tem em microcoulomb, menos 6 da segunda carga que está em microcoulomb, e embaixo menos 4, porque a potência está menos 2 e fica ao quadrado. Então isso aqui vai dar 9 menos 6 menos 6. Aqui vai ficar 10 elevado a menos 3. E aqui vai ficar 10 elevado a menos 4. Aí quando o 4 sobe, né, ele deve mudar o sinal. Então vai ficar 10 elevado a mais 4. Se você cancelar todo mundo, vai ficar 10 elevado a 1, né? Vai ficar 10 elevado a 1. Ou seja, 3 vezes 10 elevado a 1, que é 30 newton. Tá? Então esse exercício aqui eu não admito que vocês errem, porque ele é o mais fácil possível que pode acontecer de vocês de fazer. Professor, tem como fazer o exercício 9? Vamos fazer. Então ele diz o seguinte: no plano cartesiano são distribuídas cargas da seguinte forma. Um próton assume a posição 0x3y. A primeira carga ela tem um sinal positivo para 0 para x e 3 para y. Então vamos lá. 1, 2, 3. Ok? Eixo y e eixo x. A segunda carga, 0 e menos 3. Então, 0 para x e menos 3. 1, 2, 3. Aqui embaixo, vamos colocar um elétron, que é uma cor diferente aqui, inclusive. Um elétron aqui embaixo. E ele fala também que tem um próton numa posição 4 e 0. Então, vai ser 4 para x, 1, 2, 3, 4 para x e 0 para y. Então, tem um próton aqui também. Tá, você conseguiu elaborar o plano cartesiano? Sim, eu consegui elaborar o plano cartesiano, mas daí chegou na hora dos cálculos, me perdi tudo e não cheguei em resultado algum. Tá. Acho Então, que é uma boa definição. vamos colocar assim, ó. Vamos colocar, calcule a força resultante sobre a carga positiva que está sobre o eixo das abscissas. Qual é o eixo das abscissas? Deixa eu... Otávio, qual que é o eixo das abscissas? É o eixo X. Tá. Então, é a carga positiva que está no eixo X, é essa aqui embaixo. Então, sobre ela, eu vou desenhar as flechas de força. Então, a força positiva que está lá em cima exerce uma força sobre essa carga negativa, sobre essa carga positiva que está aqui embaixo. Numa linha horizontal não, numa linha que liga essas duas cargas. Mais ou menos aqui, né? Existe uma força nessa direção. E também existe uma força na direção da carga negativa. Na direção da carga negativa existe uma força assim. Sim, senhor. Tá.
Aqui o desenho não está muito fiel porque... Mas deveria estar. Tá? Mais ou menos assim, tá? Aí o que acontece? O valor das cargas são prótons e elétrons, né? Então o valor do módulo das cargas é igual. Então eu posso dizer que essa força azul, ela tem uma componente dela que é uma componente vertical para baixo, certo? E eu tenho também uma componente horizontal para a direita. Da mesma forma, ou de forma semelhante, a força verde ali, né, tem uma componente para baixo e tem uma componente para a esquerda. Bom, eu acho que com esse desenho, pelo menos para mim, fica fácil perceber que como os módulos são iguais, como as cargas são iguais, essa flecha azul escuro e essa flecha roxa aqui, elas têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Significa que eu posso cancelar elas. Uma está para a esquerda, outra para a direita, então essas duas forças se cancelam. Então eu vou até apagar elas aqui. Tudo bem? Por que eu posso cancelar elas? Sim, até aí tudo bem, senhor. Show. E o que nos sobra? Sobrou duas forças na vertical para baixo. E quem são essas duas forças? Elas são a componente vertical da força, vamos escrever essa aqui, força 1. Então ela é a componente vertical da força 1 e é a componente vertical da força 2. Se a gente escrever isso aqui, falar que isso aqui é força 2. Entenderam? Sim, senhor. Beleza. Então aqui FY2. Aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso achar cada uma delas aqui, né? Preciso achar cada uma delas e somar. Simples. Tá, vamos achar a primeira, que vai ser, no caso, o nosso F1Y. F1Y vai ser F vezes. Eu quero só a componente vertical dessa força. Uma coisa que a gente precisa notar é que FY, eu quero a componente vertical. A componente vertical dela vai ser... Existe uma linha aqui e existe um ângulo aqui, certo? Estão vendo um ângulo ali? Então eu posso dizer que a componente vertical de 1, da força 1, vai ser F vezes uma função trigonométrica. Que função é essa? A componente vertical. É seno, senhor, não é? Seno. Isso, seno porque tá o quê? O cateto oposto, né? O cateto oposto é o que nos interessa, então aqui vai ficar F seno de θ. Só que a gente não sabe quanto vale esse ângulo θ. Mas a gente sabe que a função seno também pode ser representada como no triângulo retângulo como o cateto oposto sobre quem? Hipotenusa. A hipotenusa. Então, se a gente sabe o cateto oposto e a hipotenusa, eu consigo substituir isso no lugar do seno. Posso fazer o seguinte, no lugar de seno de θ, eu posso dizer que FY1 é igual a F vezes o cateto oposto sobre a hipotenusa. Dá para fazer isso? Dá, né? Tranquilo. Embaixo, eu vou colocar FY1 é igual. Qual é a fórmula da força? K vezes Q1 vezes Q2 divididos pela distância ao quadrado. Aí você repete o seno do ângulo, mas como você não tem o seno, você pode dizer que isso é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso é o quê? Isso é a componente vertical do vetor. Então vai ficar K vezes Q1 e Q2 é próton e elétron, e ambos têm a carga do elétron. Então aqui eu vou ficar com E² divididos por D². Vamos voltar lá para o desenho. Eu vou desenhar o D aqui para você. O D é o quê? É a hipotenusa, não é? O D não é a hipotenusa desse triângulo? Essa informação eu também não tenho. Aliás, eu não tenho. Realmente, eu não tenho, mas é fácil de achar, né? Porque se esse cateto aqui vale 3 e o outro cateto aqui embaixo vale 4, quanto vale a hipotenusa? 5. 5. Show. Então, o D² eu tenho. Eu sei que é 5.
Então eu posso escrever ele aqui, ó, 5 Ao quadrado. vezes o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas quem é o cateto oposto e quem é a hipotenusa? O cateto oposto é 3. E a hipotenusa é 5. Fy1 é igual a 3 vezes k vezes z ao quadrado sobre... A gente discutiu aqui que essas duas forças, elas são iguais. Então, se eu quiser saber resultante, é só multiplicar aquele resultado por 2. Então, vamos multiplicar esse resultado por 2. Então, vamos dizer assim, que a somatório das forças vai ser Fy1 mais Fy2. Ou seja, 2 vezes Fy1. Então, a somatória das forças vai ser 2 vezes 3, 6, k vezes z ao quadrado. O 5 aqui, ó, ele tem que estar ao quadrado, né? Então, vai ser 5 ao cubo. E 5 ao cubo é 125. 125. Só que é 5 centímetros, né? Então, vamos lá. Aqui, só reescrever, é 5 centímetros. Então, vai ser 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Isso, então vai ser 125 vezes 10 a menos 4. Exatamente. E aqui embaixo é 125 vezes 10 a menos 4. Mas se eu passar duas casas para a esquerda, eu posso escrever como sendo 6ki ao quadrado sobre 1,25 vezes 10 a menos 2, na direção J. E essa unidade é medida em Newton. Belezinha. Ah, e aqui no exercício, né, tem a alternativa, tem o sinal negativo. Por que o do sinal negativo? Alguém sabe me dizer? Porque ele tá indo pra esquerda, ele tá sendo puxado. Ele tá assim, Pra ó, origem. é J. J é vertical. Então ele tá indo pra baixo. Exatamente, como no desenho que a gente fez aqui, né? Aqui as duas forças somadas, elas estão para baixo, então é claro que a resultante também vai ser para baixo. Surto pode fazer a número 3. Posso. Geralmente nesses exercícios, o autor pede para você descobrir qual é a força de equilíbrio. Nesse caso, ele quer a força resultante. Então, nós podemos dizer que existe uma força, vamos desenhar aqui. Aqui a carga A, a carga Q e a carga B. Então, vai existir uma força FA e uma força FB. Tá? Como elas estão em direções, na mesma direção, porém em sentidos contrários, a força resultante, somatório das forças, vai ser FA menos FB. Tá? Porque elas estão em sinais contrários. Sim, todas elas são positivas, então é isso mesmo. Tá, então eu posso dizer que a somatório das forças vai ser igual. Força entre A e Q vai ser K vezes carga do A, né? Carga do A vezes a carga que está ali no meio. Divididos pela distância deles ao quadrado. Menos FB vai ser a carga B vezes a carga Q que está ali no meio, dividido pela distância deles ao quadrado. Aqui eu posso usar D mesmo, porque a distância é igual. Se a distância fosse diferente, eu ia ter que usar outra letra ali. Opa, faltou uma constante aqui, ó, K. Inclusive, essa constante K, ela pode ficar em evidência. Ela pode estar multiplicando todo mundo aqui, né? Essa constante K. E outras variáveis também estão aí multiplicando as duas partes da equação. Quais as variáveis que estão multiplicando aí? Sabe? A força Q. A carga Q. Uhum. É isso. Isso. E quem mais? Qual que é? Tomás de Distância. distância. A distância que está ao Falei quadrado. antes. Foi o Tomás que disse, não foi uma Alisson. Vamos rachar esses pontos aí. E eu vou ficar então aqui com carga A menos carga B.
né? Já economizo aí um tanto de algebrismo aí fazendo essa. E agora é só substituir os valores que o exercício nos deu. Então eu vou substituir aqui, ó, 1,6, 5,6. Ambos são microcoulomb, então vezes 10 elevado a menos 6. E aí eu vou para a primeira parte ali, que eu comecei pelo final, que é a constante, que a gente sabe quanto é, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga Q é de 6,1 microcoulomb. Então, 6,1. Abrir um espaço aqui. Então, 6,1 vezes 10 a menos 6. E embaixo a distância, que é de 5,4 centímetros. 5,4 vezes 10 elevado a menos 2, né? Porque eu vou escrever centímetros em metros, e ao quadrado. Tá bom, agora acho que é só usar a calculadora e somatório das forças vai ser igual a... Ah, eu já peguei o erro. Eu converti ali os centímetros, mas não elevei ao quadrado. Pois é. Você vê que é um erro que eu mesmo já cometi ainda hoje, então muito fácil de cair nele de novo. Vai ser 9 vezes 6,1. Tá, vamos começar ao contrário. Vamos começar pela diferença dessas duas aqui, né? Que no caso vai ser 1,6 menos 5,6. 4 vezes 9 vezes 6,1. Todo mundo que está na parte de cima. 219,6. Tá? O sinal negativo depois a gente analisa. Vezes 10 elevado a... Eu tenho 9, aí eu tenho menos 6 e eu tenho menos 6 da segunda carga. Então vai ficar menos 3, tudo bem? E embaixo eu tenho 5,4 ao quadrado, então 29,16. E era menos 2, vai virar menos 4 porque está elevado ao quadrado. Fazendo essa divisão, 219,6 divididos por 29,16 vai dar 7,53. 7,53 vezes 10. Menos 3 em cima, menos 4 embaixo, fica quanto? Fica 1. 1 positivo. Então vai ficar 75, né? 75,3 Newton. Aí a gente tem que analisar se vai ser para a direita ou para a esquerda. Olhando para os valores do enunciado aqui, né? Todas as cargas são positivas. Só que a carga QB é maior do que a carga QA, né? 5,6, enquanto a carga QA é 1,6. Então a carga QB exerce uma força maior sobre a carga Q. Quem que é maior? QB é maior, certo? Então significa a força que ele faz sobre essa carga para o lado esquerdo é maior. Tudo bem? Na verdade eu troquei ali o FA e o FB. Eu fiz atração ao invés de fazer repulsão. Mas não vai fazer diferença. É isso que eu falei para a gente analisar o exercício depois. Então FB vai ser maior do que FA. Então essa força vai estar para a esquerda, tudo bem? O enunciado tem 7,53, certo? Mas o nosso exercício, nosso resultado deu 75,3. Tem uma casa decimal aí que tá... eu acho que o enunciado que tá errado mesmo. Bem provável, na verdade. A resposta correta é 75,3, mas no gabarito tá só 7,53. Tudo bem? Mais algum? Sora 16 também é bem algébrica. Eu acho que é interessante. Eu também não consegui. Tá. Então, aproveita e já tira minha dúvida. Então aqui na lousa, vocês têm que estar vendo a lousa aí no exercício 23. Então diz assim, duas partículas eletrizadas positivamente com cargas de Q1 e 4Q1 são fixadas em uma distância d uma da outra. Uma terceira partícula com carga negativa Q é colocada sobre a linha que une as partículas fixas a uma distância x da carga Q1, ficando livre para se mover para a direita ou para a esquerda, observando a figura, né? Aí ele diz... qual o valor da distância x para que a carga livre Q não se mova ao longo do segmento? Ou seja, para que ela não se mova,
Isso lá da nossa física 1, né? Para que um objeto que está parado continue parado, o que precisa acontecer? Nenhuma força pode ser aplicada em cima dela. Exatamente. Se ela está parada, deixa ela quieta, que ela vai continuar parada. Ou, se você preferir, a soma das forças tem que ser igual a zero. E a gente consegue observar aqui no desenho que existem duas forças, F1 e F2. Para a carga continuar aonde ela está, F1 tem que ser igual a F2, já que elas estão na mesma direção em sentidos contrários. Elas precisam estar em equilíbrio. E o equilíbrio diz que F1 tem que ser igual a F2. Então vamos lá. F1 tem que ser igual a F2. F1 é a força entre a carga Q1 e a carga Q. No lugar de F1 eu vou colocar K vezes Q1 vezes Q. Sobre a distância ao quadrado. E a distância, pelo enunciado aqui, pelo desenho, a gente consegue perceber que é x. X. Então vai ser x ao quadrado. Igual. No lugar de F2, F2 vai ser K vezes Q2 vezes Q sobre a distância entre Q2 e Q. A distância entre Q2 e Q vai ser D, que é toda a distância entre a primeira carga e a segunda carga, menos o x. Né? Essa parte aqui eu ignoro. É apenas a parte que sobrou aqui. Né? Então, como que eu escrevo isso algebricamente? D menos x. D menos x. E ao quadrado, não pode esquecer do quadrado. Agora é o seguinte, K tem dos dois lados, corta. Q tem dos dois lados, corta. E o exercício também diz que uma carga vale 4 vezes a outra. Lá em cima, lá, ó. Duas cargas eletrizadas positivamente com cargas Q1 e 4Q1. Então, significa que a minha carga Q2, na verdade, ela vale 4Q1. Tudo bem, gente? Tudo bem, senhor. 4Q1. E aí você tem Q1 dos dois lados, então pode cortar também. Ficamos com 1 sobre x quadrado, né? Porque em cima ali não fica nada, só 1. E no outro lado eu fico com 4. E aí embaixo, repete, d menos x, ambos ao quadrado. Multiplica cruzado, 4x quadrado igual a d menos x ao quadrado. Eu posso dizer que isso aqui é 2x quadrado, 2x elevado ao quadrado, tá? É a mesma coisa. Esse passo aqui, ó, vale a mesma coisa. Igual a d menos x quadrado. Agora sim eu posso cortar esses dois quadrados aqui, tá? Fico ali embaixo com 2x igual a d menos x. Esse menos x que está do lado direito passa para o outro lado mais x. Então vai ficar 3x igual a d. Ou seja, o que ele está procurando? D ou x? Ele está procurando x. Então é x igual a d sobre 3. Então ele está perguntando qual é o valor de x para que a carga livre não se mova. O valor de x é d sobre 3. Tá? Independente do valor de d, sempre vai ser 1/3. E ele pergunta também no exercício na letra B, verifique se um valor Q colocado conforme o item A, do modo que as 3 partículas fiquem em equilíbrio, ao soltarmos Q1 e Q4. Então ele está perguntando, nessa posição aqui, d sobre 3, você vai ter que colocar uma carga ali para ela ficar em equilíbrio. E qual é o valor dessa carga? É isso que ele está perguntando. Para saber se elas estão em equilíbrio, eu tenho que dizer que F2 é igual à força sobre a carga Q. Então a força F2 vai ser K vezes Q1 vezes Q2. Só que lembra-se que Q2 vale 4Q1, então
E a distância entre elas duas é o quê? É d ao quadrado. A gente também já discutiu isso daí. Do outro lado, a força sobre a carga Q vai ser K vezes Q1 vezes Q. Ó, isso aqui é a nossa incógnita. Qual é o valor da carga Q que eu tenho que colocar ela ali? Sobre qual a distância dos dois? A distância delas é de x ao quadrado, que a distância entre a carga Q1 e a carga Q2 é uma distância d. A distância entre Q1 e a carga Q é x. Quando vocês lerem o enunciado, isso vai ficar bem claro. Voltando ali, está aqui a nossa equação. A gente pode cortar coisas dos dois lados. Por exemplo, K. A gente pode cortar também Q1. E a gente ainda fica com 1 Q1. Então, ficamos com 4 Q1 divididos por d ao quadrado igual a Q sobre x quadrado. X é igual a d sobre 3. Lembra? Então, no lugar de x, eu vou colocar d sobre 3. 4Q1 sobre d ao quadrado é igual a Q sobre d dividido por 3 ao quadrado. Como que eu isolo essa carga Q aqui? Vou repetir aqui. 4Q1 sobre d ao quadrado. O d sobre 3 ao quadrado que está dividindo vai passar multiplicando. D sobre 3 ao quadrado. Aí, isolei a variável Q. Do lado da esquerda da equação, aqui a gente precisa eliminar o d quadrado. Enfim, vamos colocar 4Q1 sobre d ao quadrado. Isso aqui vai ser d ao quadrado sobre 9. Aí sim eu consigo eliminar os d quadrado aqui. Ó. Igual aqui. Então, eu vou ficar com Q vai ser igual a 4Q1 sobre 9. 9. E é essa a resposta. 4Q1 sobre 9. Então, x vale d sobre 3 e a carga Q vale 4Q1 sobre 9. Gente, dúvidas aí, por favor. Nessa questão não, Sor. Só na questão 25, que também é bem algébrica. Está escrito lá, duas esferas condutoras idênticas muito pequenas de mesma massa, 0,30 gramas, encontram-se no vácuo suspensas por um meio de dois fios leves, isolantes de comprimento igual a 1 metro, e presos a um ponto de suspensão O. Estando as esferas separadas eletrizadas por uma delas com carga Q, mantendo-se a outra neutra. Em seguida, elas são colocadas em contato e depois abandonadas. Verifica-se que a posição de equilíbrio, a distância que as separa é de 1,2 metros. Determine a carga Q. Então, o que acontece? Tem dois corpos. Esses corpos eles têm massa e um deles está carregado com uma carga Q. E aí, eles são abandonados. Quando um encosta no outro, o corpo que tinha carga Q vai ficar com carga Q sobre 2, porque vai dividir a carga com o outro. Tudo bem? Um estava carregado, o outro estava neutro. Se encostou, cada um deles fica com uma carga que é a metade da carga que o primeiro tinha. Aí, eles se afastam, porque os dois têm cargas de mesmo sinal, por exemplo, né, a carga positiva de mesmo sinal, eles se afastam. E aí ele percebe que a distância que separa as cargas é de 1,2 metros. Então eu já coloquei aqui, ó, 0,6 de uma carga até a metade do caminho. Outros dados que o exercício dá. O exercício te deu o comprimento do fio, que eu chamei de L. A massa do negocinho, que é 0,30 gramas. E é isso. Não deu muita coisa, não. Bom, ele deu a massa. Se o exercício está considerando uma carga que tem massa, esse vetor azul para baixo é o vetor peso, né? Tem muito que inventar sobre ele também. É o vetor peso. No caso, nós vamos estudar a carga que está do lado esquerdo da nossa figura, né?
Então essa carga está sofrendo uma força elétrica para a esquerda, que está em vermelho aí. Não tem um fio que está segurando essa carga? Então essa força preta ali, né? Esse vetor preto é o vetor tração na corda, né? Você pode chamar ele de que você quiser, eu chamei ele aqui de tração. Então, deixa eu apagar esses vetores aqui, ó. Esses são os 3 vetores que aparecem no teu problema. O vetor vermelho que está para a esquerda, na direção X, o vetor azul que está para baixo, na direção J, ou Y, né? E o vetor tração na corda que está na diagonal. Esse vetor vermelho não precisa decompor, porque ele já está sobre o eixo X. O vetor azul, da mesma forma, está sobre o eixo Y, não precisa decompor. Já o vetor tração na corda tem uma componente horizontal e uma componente vertical. E nós precisamos saber quanto vale cada uma delas, porque elas vão completar o desenho. Ó, o vetor vermelho, que é a força elétrica, completa com o vetor verde claro lá em cima, né? Eles são iguais em módulo e em direção, só tem sentidos contrários. O vetor azul, que é o peso para baixo, é igual a esse vetor verde escuro que está para cima. Mesmo módulo, direção, só que os sentidos contrários. Tudo bem? E aí a carga fica em equilíbrio. No nosso desenho, a hipotenusa desse triângulo vale L, que está aqui em verde. Um cateto, aqui não importa quem é oposto e quem é adjacente, já que eu vou usar Pitágoras, eu posso dizer que o cateto oposto é o 0,6, né? Enquanto o cateto adjacente é o H. Eu chamei ele de H. Legal. Então, por Pitágoras, o que a gente fez? A hipotenusa é L quadrado. Um cateto e o outro cateto, como eu falei, não faz diferença aqui, né? O L vale 1. Tá aqui. Um dos catetos vale 0,6, tá aqui. E o outro dos catetos a gente vai descobrir por Pitágoras, que é 0,8 metros. Então, lá na figura, a gente sabe que H vale 0,8. Show de bola. A força vermelha, força elétrica, força para a esquerda, vamos escrever essas forças ali, né? Então lá. Como que eu escrevo a força peso? Porra, gente, é simples. P igual a mg. Por que tem um J ali? Bom, porque está na direção J para baixo. J para baixo, na vertical para baixo. A força elétrica também não tem segredo, né? A força elétrica é K, QA, QB sobre R quadrado, né? Usei R, depois usei D, mas é a distância entre eles ao quadrado. Tá? Enquanto que, lá no desenho, esse vetor verde claro, ele está oposto ao ângulo alfa, né? Logo, a componente horizontal do T está relacionado com o seno do ângulo. Então, Tx é igual a T vezes o seno do ângulo. Vamos lá em cima. Tx é igual a T vezes o seno do ângulo. Lembra por que o seno? Porque o cateto está oposto ao ângulo. Tá? Bom, se Tx é o seno, Ty só pode ser o cosseno. Aí, beleza, ó. Tem as quatro fórmulas aqui. 4 equações aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Lembra que vamos usar uma relação, que é a relação da tangente. Tá? Eu sei que tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, não é verdade? Então, dá uma olhada na figura. Quem que é cateto oposto? Cateto oposto é o verde claro. E o cateto adjacente, o verde escuro. Tá? Então, vamos lá. Vamos escrever as 4 forças. Vou escrever elas aqui embaixo, perto do desenho. Esse exercício, quando relaciona mais de uma força, tem que ficar muito atento ao desenho. Então, vamos pegar esse desenho aqui, ó, e desenhar a força-peso. Como que eu escrevo força-peso? P é igual a quê? Como que é o peso? Isso é fácil, hein? Pinga, né? P é igual a mg vezes g. E, em particular, o peso está sempre apontando para baixo. Então, a gente vai colocar aqui um J. Tem outra força. Qual outra força que está ali, que está agindo aí? O que a gente está estudando? Força elétrica. Como que eu escrevo força elétrica aqui, né?
força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Só que essa distância eu chamei de cateto oposto ao quadrado. Não, vamos chamar de distância mesmo. D ao quadrado. Aí tem outra força, que é a atração, que é essa força de preto ali, né? Só que a força preta, que está na diagonal para cima e para a direita ali, ela tem duas componentes. Ela tem uma componente vertical e uma componente horizontal. Quem está oposto no desenho, né? Quem está oposto ao ângulo é o vetor verde claro, que é a componente horizontal, a componente x. Eu posso escrever tx como sendo t vezes o quê? Fala aí para mim. O meu tx vai ser t... O seno? Seno, né? Eu não sei se foi isso que você falou. Seno. Seno do ângulo alfa. Ok. Bom, se tx é seno do ângulo alfa, ty é t vezes o cosseno do ângulo alfa. Tudo bem? Aqui estão as quatro forças que estão agindo no nosso sistema. A primeira força, peso para baixo, então ela tem a componente J. A última força também está na vertical, só que é para cima. A gente coloca um J aqui também, tá? A força elétrica está para a esquerda, então ela tem uma componente I. E a componente horizontal da força também é, bom, já disse, né? Horizontal, então também é I. Ó, essas quatro forças aqui. Vou pegar essas quatro forças aqui. Pera aí. Tá vendo? Escrevi elas aqui. Show. Vou tirar elas daqui. E vou colocar elas lá em cima. Tá aqui, ó. Tá? Estão conseguindo ver ali a força selecionada? São as quatro forças que eu escrevi lá embaixo, elas estão aqui, tudo bem? Na componente I e na componente J. Beleza. Aí o que acontece? No triângulo, eu não sei ainda todas as informações do triângulo. Por exemplo, o ângulo alfa não é dado no exercício. Então vamos fazer o seguinte, vamos relacionar os lados do triângulo para conseguir usar as funções trigonométricas. Veja, eu tenho aqui, ó, tangente de alfa. Eu sei que é cosseno sobre cateto oposto sobre cateto adjacente. E se você olhar na figura, o cateto oposto do ângulo alfa, quem é? O cateto oposto do ângulo alfa é a componente horizontal da tração. Está para a direita. E vocês concordaram comigo que a força elétrica tem o mesmo valor. Só que uma para a direita e outra para a esquerda. E como eu só estou interessado no módulo, eu posso usar a força elétrica no lugar do cateto oposto. Tudo bem, gente? Eu vou usar a tangente de alfa. A tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. No lugar do cateto oposto, eu posso substituir por força FE, porque elas têm o mesmo módulo. E enquanto no cateto adjacente, eu posso substituir pela força peso, já que elas têm o mesmo módulo. Ou se você preferir também, você pode esticar essa tração na corda para cá e fazer com esse ângulo alfa aqui, que dá na mesma, né? O cateto oposto vai ser o FE e o cateto adjacente vai ser o P. Tudo bem? Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, FE sobre P. Passa o P que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Você vai ter que a força elétrica é igual ao peso vezes a tangente do ângulo. Mas quem é cateto oposto e cateto adjacente? Poxa, o cateto oposto, lá na figura de novo,
você sabe quanto é, 0,6. E o cateto adjacente, você também sabe quanto é, que é 0,8, que a gente acabou de usar o teorema de Pitágoras para achar ele. Tá? Então veja, gente, que física aqui ainda nem começou. Tá? A gente só está falando de matemática, que são as relações trigonométricas do triângulo, retângulo. Então eu posso dizer que a força elétrica, que vai ser o peso vezes 0,6 divididos por 0,8, está aqui embaixo, né? A força elétrica vai ser massa vezes a gravidade, que é o peso, né? Massa vezes a gravidade. E 3 dividido 0,6 por 0,8 dá 3/4. Ok? Show de bola. Aí você vai pegar a segunda parte da equação, porque a gente trabalhou por enquanto só com a componente vertical da força. Agora vamos lá para a componente horizontal. Na componente horizontal, você tem a força elétrica. E a força elétrica, o enunciado disse que existia uma carga e o outro corpo neutro. E aí elas se encostaram e cada uma ficou com metade da carga. Então foi isso que aconteceu. No começo tinha uma carga positiva e a outra neutra. E agora cada uma dessas cargas vai ficar com metade da carga do primeiro, do original. Tá? Show de bola. Aí eu posso dizer, né, que Q vezes Q é Q quadrado. Embaixo, meio vezes meio é 1/4. Ok? Ficou o 4 ali embaixo. A constante K eu repeti e a constante D quadrado eu também repeti. Lembra que a gente já tinha achado uma equação para FE? Tá aqui embaixo, inclusive, né? Bom, substitua. No lugar de FE, você escreve mg vezes 3/4. E do outro lado, você tinha Q quadrado sobre 4D quadrado. Fácil, né? Agora você pode cortar o 4 com o 4. Passa o D que está dividindo, multiplicando. Passa o K que está multiplicando, dividindo. Para isolar a carga. Q quadrado. O Q quadrado passa para o outro lado na forma de raiz quadrada, não é não? Raiz quadrada. Só que quem está dentro da raiz está ao quadrado pode sair para fora. Nesse caso, o D ao quadrado pode sair para fora da raiz. Está aqui ele. Lá dentro da raiz fica 3mg divididos por K. Viu que ele ficou algébrico, mas agora a gente tem os valores para substituir. A distância é 1,2 metros. Isso aqui tudo você pode conferir no enunciado. 3, vai continuar valendo 3. A massa, M, é 0,3 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Porque é 30 gramas, né? Não, é 0,30 gramas. Então é 0,3 vezes 10 a menos 3. A gravidade vale 10. E embaixo a constante vale 9 vezes 10 a nona. Aqui eu posso, inclusive aqui, ó, 3 com 0,3 dá 0,9. Né? Posso cortar com 9 aqui embaixo, fica 0,1. Fazendo todos esses algebrismos, tira a raiz quadrada, você vai chegar no valor de 1,2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Tá? Então, isso aqui também ele é um pouco algébrico e um pouco... você tem que se concentrar bastante ali na decomposição dos vetores. Tá? Ó, ali acontece a mesma coisa. Tem uma carga que está ligada por um fio. Né? Uma carga que está ligada por um fio ali. E aí você tem carga elétrica dos dois, força elétrica dos dois lados, força gravitacional para baixo, e uma força elétrica está sendo puxada para cima ali, né? Tem uma componente vertical para cima. Aí o exercício pergunta assim... não está aqui as perguntas, mas ele está dizendo qual que é o sinal das cargas. Bom, existe uma força de atração ali, né? Porque senão uma das carguinhas ia cair no chão.
Então, se há uma força de atração, existe cargas de sinais diferentes. E se ele pergunta qual que é o valor das cargas, ele diz que as cargas são iguais, mas qual é o valor das cargas para elas serem iguais e continuar em equilíbrio? Vou pegar esse desenho aqui. Ó. Então, peso para baixo, força elétrica para a direita e tração na corda está na diagonal para cima, essa força vermelha. Lembre-se que essa força vermelha ela pode ser substituída por duas outras forças, essas duas forças verdes. Tá? Quem é daltônico aqui não vai entender nada, mas tudo bem. A componente, lá em cima, a componente horizontal da tração na corda. A tração na corda é o vermelho. Qual a componente horizontal dela? Deixa eu ver onde está o ângulo. O ângulo está aqui em cima. Tá? A componente horizontal dessa tração na corda equivale ao seno ou ao cosseno do ângulo alfa. O meu TX ele vai ter a componente horizontal e ele está relacionando o cosseno do ângulo. Veja, esses dois vetores azul, verde claro e laranja são iguais. Tá? Eu posso dizer que os dois, então, são iguais. Aqui, ó. A minha componente horizontal é igual à força elétrica. Sim. Beleza? Enquanto a componente vertical, que é a verde e a azul, são iguais. Se as duas são iguais, eu vou escrever elas iguais aqui, ó. T e Y igual a peso. Show? Beleza. Aí, de novo eu vou usar a tangente, ó. Tangente do ângulo alfa, não é o cateto oposto, que é esse verde aqui, ó, sobre o cateto adjacente, que é esse verde mais claro. Então, é isso que eu vou escrever. É o verde claro dividido pelo verde escuro. Ou, se você preferir, o laranja sobre o azul. E quem é o laranja? Força elétrica. O azul é o peso. Tá? Então, esses dois estão escritos ali. Isolando a força elétrica, eu tenho P igual a tangente de alfa. No lugar de P, eu coloco mg. E no lugar da força elétrica, eu coloco nada mais do que a fórmula da força elétrica. Tá? Aqui eu já tenho condições de isolar a variável que o exercício pede, que é o Q quadrado. Passo o K dividindo, passo o D multiplicando. Vai ficar de novo. Ó, ficou bem parecida com a questão anterior. Então, Q quadrado é mg tangente de alfa vezes D quadrado sobre Q. Ó, o D quadrado está na forma da quadrado. Passa para fora da raiz quadrada, né? Então, ele fica aqui fora da raiz quadrada. mg tangente de alfa, agora é só substituir os valores. No lugar de D, 0,1, que é a distância que ele deu. No lugar da massa, 0,1, foi a massa que ele deu. No lugar da gravidade, 10. A tangente de alfa, pelo triângulo, você vai descobrir que é 4/3. E embaixo, a constante. Tá? Substituindo os valores, você vai chegar em 40. Aqui é interessante, né? Porque a gente vai ficar com 10 a menos 3 em cima e 10 elevado a 9 embaixo. Vai ficar 10 elevado a menos 12. Só que ele está dentro da raiz, esse menos 12, né? Quando ele passa para fora da raiz, ele vai ficar com quanto? Menos 6. E é isso que é menos 6, que é o microcoulomb. Tá? E esse valor aqui pode deixar nessa razão aqui mesmo, né? 40 por 27, raiz de 40 por 27, ou se você quiser fazer da forma decimal, ele vai dar 40 por 27, 1,48. Raiz disso é 1,2. Então, se você preferir, Q é igual a 1,27 microcoulomb. Tá? Então, esse também é um exercício. Veja que ele não, que quando você começa a fazer exercícios mais elaborados, não tem como fazer exercício de aplicação direta na fórmula. Não, você vai ter que pensar um pouco e se aprofundar aí nas outras áreas
da mecânica, que não só a parte da força elétrica, né? O que move a carga ali também é a força gravitacional. Ok, gente? Assim que eu conseguir editar essa aula, eu coloco para vocês lá no YouTube. E continuem fazendo os exercícios, porque semana que vem já vai ter mais alguns exercícios para vocês fazerem. Se depender de vocês fazer um pouquinho de cada vez, vai chegar lá no final do módulo e vocês vão ter tarefas incompletas e aí é complicado, tá? Alguma coisa que vocês queiram falar aí? Além de que a lista de exercícios está muito grande? Se vocês não têm nenhuma dúvida, a gente fica por aqui. E sexta-feira a gente se vê no mesmo bate-horário.